massa do tomate. Então, como a gente já começou falando de massa, a gente vai para a parte que é realmente mais importante dessa primeira parte aqui, que seria o calor específico, que é o que trata especificamente de cada tipo de material. Nesse de cima, aqui na capacidade térmica, a gente não divide por material, porque a gente não está levando em conta a massa do corpo. Então, a gente só está olhando para uma mesa, para uma pessoa, para um negócio, e dizendo assim, aquela mesa ali está perdendo tanta energia por temperatura. Agora a gente está olhando aqui e dizendo, aquela mesa que tem uma determinada massa e é feita de ferro, está perdendo energia de uma determinada forma. Então, o que o calor específico faz? Ele especifica os materiais e ele liga essa especificação à massa do material. Quanto mais massa tu tiver, mais energia tu vai ter, que está relacionado àquela questão do início da aula. Por que que uma gota de água queima menos do que um balde de água quente? Por causa da quantidade. Quanto mais massa tu tiver, mais tu vai queimar. Então, o que ela está dizendo aí, aqui? Quantidade de energia sobre forma de calor, que é o Q maiúsculo, é igual à massa do material vezes a constante de calor específico vezes a variação de temperatura. Então, aqui ele está dizendo que depende da massa e depende do material. Nem todos os materiais perdem energia da mesma forma, como a gente viu antes em relação ao tomate e ao ferro. Tem alguns materiais que se controlam mais e tem outros materiais que perdem energia com muita facilidade. Um dos que a gente tem bastante contato, que vocês tinham até um tempo atrás, era as classes da sala. A gente, toda vez que a gente toca uma mesa de ferro, a gente tem a sensação de que ela está fria. Na verdade, pelo que a gente viu nas aulas anteriores, ela está à temperatura ambiente. Ela está em equilíbrio térmico com o resto da sala. A moral é que, tipo, normalmente a sala está a 25 graus, mas tu não sente essa mesma... Não sente, por exemplo, a parte de madeira da mesa tão fria quanto a parte de ferro. Por quê? Porque isso está ligado à forma de perder energia de cada material. O ferro perde com muita mais facilidade que a madeira. E isso daí está ligado à constante de calor específico dele. Então, o que acontece? Quando tu toca na madeira, tu não sente que está frio. Mas quando tu toca no ferro, tu sente que está frio. Por quê? Porque ele está roubando energia do teu corpo com muito mais intensidade do que a madeira estaria. E por que ele está roubando? Por que eu afirmo com certeza que ele está roubando? Normalmente, em Nova Petrópolis, a gente tem ali, talvez no verão tenha mais, mas normalmente vamos pegar ali por mês de outubro, temperatura média ambiente de 25 graus. O teu corpo está sempre a 36. Então, quer dizer que tu está transferindo energia do corpo mais quente para o mais frio, de 36 para 25. Então, esses materiais estão roubando a tua energia. A moral é que o ferro rouba com muito mais velocidade por causa dessa capacidade calorífica que ele tem, capacidade térmica, e por causa do calor específico dele. Então, a gente tem aqui... só para lembrar. No livro de vocês, a gente está na página 334, agora 334. Ele tem uns quadrinhos verdes, assim, que traz bem escrito de uma forma mais científica, vamos dizer assim, mais correta cientificamente, nos quadros verdes, a definição de capacidade térmica, de calor específico. Então, para o livro de vocês, o calor específico de um material é a quantidade de calor necessária para que a gente aqueça ou esfrie 1 grau de temperatura, 1 grau Celsius de temperatura por unidade de massa. Então, calor específico é quanto de temperatura, quanto de energia a gente vai precisar para aquecer 1 grau na temperatura, para variar 1 grau Celsius de temperatura, 1 grama ou 1 quilograma de massa. Olha só as unidades de medidas aqui que são importantes, tá? A gente pode medir calor em joule ou caloria, que nem a gente viu antes. Massa, se a gente usar calor em joule, a gente vai usar massa em quilograma. Se a gente usar calor em caloria, massa em gramas. O calor específico acompanha essas coisas, ó. A gente vai ter joule, quilograma e temperatura em Kelvin, ou calor específico vai ser calorias, grama e grau Celsius. Por último,
A variação da temperatura pode ser em Kelvin ou em Celsius. Normalmente, o que a gente vai usar? Caloria, grama, grau Celsius, certo? Quando for diferente, vai ser apresentado para vocês. No final da aula, a gente faz 2 exemplinhos para deixar isso mais claro. Claro que a gente pode transformar, né? Uma caloria por grama vezes grau Celsius é igual a 4.200 ou 4,2 vezes 10 na 3 joule por quilograma vezes Kelvin. Porque o que isso quer dizer, essa unidade de medida? Ó? A gente precisa de uma caloria para que 1 grama aumente 1 grau Celsius. Ou a gente precisa de 4.200 joules de energia para que 1 quilograma aumente 1 Kelvin de temperatura. Certo? A gente tem aqui alguns valores tabelados, né? A gente usa a água como padrão, então a água tem o valor 1 ou 4.200, que é a transformação que a gente viu antes. Álcool 0,58. Outros valores interessantes aqui, ó. Gelo, metade da água, quer dizer que ele precisa de menos energia para alterar a temperatura dele, para aumentar ou diminuir de temperatura. A gente tem também, isso também tem para vapor, tá? Não precisa, não achem que no vapor não tem, tem também para vapor, assim como tem água, gelo, tem vapor também, porque tu pode aumentar a temperatura do vapor o quanto tu quiser daí, porque depois disso ele vira só, leva bastante tempo e bastante temperatura para ele virar outra coisa depois de vapor. Então a gente tem aqui cobre, concreto e o ferro, como eu falei para vocês, ó, ele rouba energia muito fácil porque tu precisa só 0,11 calorias por grama de ferro para que 1 grau Celsius aumente. Então ele vai te roubar energia com muita facilidade. Enquanto, deixa eu ver se tem aqui, não tem, não tinha madeira. Mas se tu pegar a madeira, como é feita de carbono, a gente pode se aproximar aqui de alguma coisa tipo concreto. Concreto não. Pode aproximar da água, que a gente é feito de carbono também, a gente tem basicamente muita água e nosso calor específico é muito próximo desse aqui também. Então a gente se aproxima da água, enquanto o ferro é muito menor aqui, a quantidade de energia que ele precisa. A gente precisa de muito mais energia para que a nossa temperatura mude pelo menos 1 grau Celsius. Por isso que ele acaba roubando a nossa energia com muita facilidade quando a gente toca no ferro, assim, a gente sente essa sensação de frio porque ele está nos roubando energia. Aí a gente tem uma questãozinha de vestibular, ainda assim, por mais que ela pareça simples, ó, pessoal, a gente vai ter a Universidade Federal do Piauí. Piauí tem a Universidade Federal. Ao aquecermos 200 gramas de água, a gente tem de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, a energia consumida em calorias é aproximadamente... Tarará. Olha só, o nosso calorias por grama grau Celsius da água vale 1. Vamos ver a fórmula aqui que a gente tinha antes. Ó. A massa é 200 gramas, porque a gente está usando... Ele quer saber a resposta em calorias. A nossa constante, como é da água, ela vale 1. E a variação de temperatura é de 14,5 para 15,5. Então, vai ser 1. A gente vai ter 200 vezes 1 vezes 1. 200 vezes 1 vezes 1 dá 200. Letra C. Quanto à definição de calor, que é o que a gente discutiu antes, mais no início. O que é o calor? É a energia que um corpo quente possui? Não. É a energia que um corpo frio possui? Não. Energia em trânsito entre corpos quentes da mesma temperatura. Se eles estiverem na mesma temperatura, não tem trânsito de energia. Não tem transferência de calor. Energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. E a última, que está errada também, é diretamente proporcional à temperatura do corpo. Não, ela é proporcional à diferença de temperatura entre dois corpos. Ela depende da transferência. Calor é transferência, é energia em movimento de um corpo para o outro. Então, a outra parte da aula que seria... primeira parte a gente tem capacidade térmica, começa com calor, capacidade térmica, que é quanto de energia um corpo precisa para aumentar ou diminuir 1 grau Celsius, sem levar em conta a quantidade de massa desse corpo. E a segunda parte é levando em conta
o tipo de corpo que a gente tem, tipo de material e a massa desse material, quanto de energia ele precisa para aumentar de temperatura ou diminuir. Sempre aumentar ou diminuir. E daí a gente passa para a segunda parte da aula, que seria as transformações, quais são os estados da matéria, quais são as formas de transformação. Quais são os estados físicos da matéria? Vocês conhecem normalmente três, quem já leu um pouco mais sobre isso, talvez conheça outros. Então a gente tem o primeiro é o estado sólido, segundo, o estado líquido, terceiro, o estado gasoso, o quarto a gente conhece que é o plasma, que é um gás. Então, ele é depois do gasoso, ele é um gás ionizado. Ele é um gás ionizado. O que quer dizer um gás ionizado? Que ele tem vários íons nele. Você deve ter visto em química o que é um íon. Íon é quando tu tem um átomo de material e está faltando elétrons naquele átomo. Então, tu tem um gás com vários átomos ionizados e esse gás ele é super, super quente. E, por último, a gente tem uma coisa que a gente chama de condensado de Bose-Einstein, que é quando tu resfria muito um material e ele apresenta umas propriedades diferentes assim do que ele tinha antes. Ele chega, quando tu chega próximo do zero absoluto, que a gente já estudou, o material apresenta propriedades magnéticas e propriedades condutivas elétricas diferentes do que ele tinha, porque ele está num outro estado da matéria, chamado, então, condensado de Bose-Einstein. Então, a gente tem 5 estados da matéria. Os mais comuns, sólido, líquido, gasoso, que é os 3 que a gente vai trabalhar por enquanto. Os outros 2 a gente mexe um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai ver aqui processo de transformação. Esse é bem interessante, esse vídeo, porque a gente sempre confunde isso. Isso é bem interessante para quem cozinha, tá? Em casa. A gente sempre confunde porque a gente acha que a água está evaporando quando essas bolinhas aparecem. Isso não é verdade. Esse aqui é o processo de dissociação do oxigênio. Ele está tirando o oxigênio em excesso que tinha na água, que vinha do ar, e transformando em bolinhas. O que a gente tem, o processo, a água começa a entrar em processo de evaporação, de ebulição, quando a gente tem essas bolhas aqui, ó, essas bolhas de água. Isso aqui é o processo de evaporação. Então, quando tu for cozinhar massa, por exemplo, tu só pode colocar a massa dentro da panela quando a gente tiver coisa desse tipo aqui. Essas bolhas surgindo dentro da água. Não essas bolinhas pequenininhas aqui, ó. É bolhas, é um negócio borbulhando mesmo. Então, ele está chegando aí próximo a 100 graus. Outra coisa que é bem interessante a gente olhar aqui é o que acontece quando a gente tenta evaporar Coca-Cola. E daí vocês percebam o tipo de nojeira que a gente bebe, ó. Aqui o cara está esquentando Coca-Cola. E olha, o creme parece asfalto. Quando ela está mais quente, né? Que ela vira uma calda, parece piche de asfalto. É bem nojento. Então ele está tentando transformar a Coca-Cola em vapor, mas ele vai queimar a panela dele antes, porque é nojento.